O governo federal decidiu antecipar a liberação de emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul. Segundo o governo, mais de 580 milhões de reais em emendas parlamentares individuais terão aplicação direta em 448 municípios do estado. Os recursos vão ser usados no apoio às cidades afetadas pelas chuvas. Vamos ao debate. Caio, o presidente Lula tensiona a relação com o Congresso Nacional ao pedir emendas? Olha, talvez, Leandro, talvez realmente esse pedido tensione a relação, mas Lula acerta ao apontar esse caminho. Aqui, com o perdão da autorreferência, estava até conversando com o Zé Eduardo nos bastidores, mas essa é exatamente a tese que eu propus na semana passada, quando a gente começou a discutir essa questão, propus uma reflexão nesse sentido para a nossa audiência. Porque, como eu disse, o recurso público para uma resposta emergencial, ele já existe, ele existe inclusive em abundância, só que ele está aí pulverizado na mão de deputados, de senadores e de partidos políticos por meio de emendas parlamentares e inclusive o fundo eleitoral. Tá? O fundo eleitoral é aquele financiamento público de campanhas e partidos. E, a meu ver, essas verbas orçadas, né, pelo Poder Executivo, vamos dizer assim, em colaboração com o Poder Legislativo, elas são excessivas. E por que eu digo isso? Esse ano, o Orçamento da União, ele prevê aí destinar 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral, certo? Isso para as campanhas municipais desse ano. Quando a gente volta na campanha eleitoral anterior, depois de 4 anos, essa mesma verba era de 2 bilhões. Portanto, houve aqui um aumento de quase 150%. Isso parece razoável para você, telespectador? Não é razoável. É uma verba pública excessiva. Tanto que já existe proposta no Senado Federal no sentido de usar 2 bilhões de reais do chamado fundão, né, para empenho emergencial na reconstrução do Rio Grande do Sul e também na reparação de danos patrimoniais particulares, né? Outra coisa, vamos pegar aqui a fala do presidente, do Lula. Ele disse, né, com razão, no primeiro momento o foco é salvar vidas e depois é questão de como encontrar dinheiro para reparar os danos. E aí hoje ele já sugere o caminho, dizendo, se cada deputado liberar as emendas para o Rio Grande do Sul, serão alguns milhões que você, aí ele se dirigiu ao senhor Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, terá imediatamente para começar a consertar o Rio Grande. E assim, só para ilustrar a fala do presidente, ele foi gentil falando alguns milhões, mas não se trata de alguns milhões, é muito dinheiro. Eu fiz essa conta na semana passada, eu repito, né, eu reforço. A gente tem 3 senadores, né, obviamente, pelo Rio Grande do Sul e 31 deputados federais, tá? Então, se a gente considerar que só de emenda parlamentar individual impositiva, ou seja, que o governo federal é obrigado, certo, a dar para cada um desses políticos, você vai ter aí 1,4 bilhão de reais em recursos. Então, assim, isso já é uma vasta verba, né? E se a gente considerar ainda que tem as emendas temáticas, tem as emendas de bancada, se a gente considerar que o governo federal e também o Congresso já sinalizou no sentido de que as emendas parlamentares voltadas para a tragédia, elas passam à frente na fila, que elas vão ser flexibilizadas, o que estava previsto para uma cidade pode ir para outro município, enfim. Eu acho que o caminho é por aí e de maneira até extraordinária, né, Zé? Essa eu vou ter que concordar com o Lula. Zé, concorda com o Caio? Olha, concordo integralmente. Aliás, ninguém pode ter dúvida nenhuma em relação a essa iniciativa do presidente Lula. Se o Caio concorda com o Lula e o Lula concorda com o Caio, é que a verdade é absolutamente indiscutível e indisputável, né? Pode ser algum parlamentar fique contrafeito? Pode. Mas ele não vai verbalizar isso. Vai pegar muito mal para um parlamentar que, nesse momento, mostrar um certo egoísmo pessoal seu e abdicar da possibilidade ou criticar que efetivamente essas medidas estejam sendo tomadas. Ou seja, eu acho que não vai haver nenhum tensionamento com o Congresso Nacional, sinceramente. Aqueles que ficarem chateados vão ficar quietos, porque realmente mostrar um descompromisso com essa situação que hoje tem o Estado do Rio Grande do Sul e que o seu povo vive é inaceitável para qualquer cidadão, em especial para quem é parlamentar.
para quem representa o povo brasileiro. No momento em que todo o povo brasileiro deve solidariedade ao povo gaúcho, no momento em que todo o Estado brasileiro, juntando as regiões de todo o Brasil, devem estar juntos para auxiliar aquele Estado que foi, infelizmente, vítima dessa tragédia, dessa catástrofe, um representante do povo, que é pago com dinheiro público, que está lá por força de mandato, via se posicionar contra esse tipo de coisa, eu acho que essa pessoa não mereceria mais voltar ao parlamento. Por isso, mesmo aqueles que porventura ficarem contrafeitos com isso, eu acho que vão ficar quietos e, pura e simplesmente, garantir, mesmo que com o seu silêncio, que essa iniciativa seja plenamente exitosa. Caio, o envio de recursos é papel apenas do governo federal, como dizem alguns parlamentares? É evidente que não, mas isso é um absurdo. E não é porque o parlamento, enfim, por iniciativa própria, se tornou sócio do orçamento. A gente já falou isso aqui no orçamento que foi aprovado. O presidente Lula chegou a fazer um veto moderado de cerca de 10%, né, dessa rubrica, vamos falar assim, mas a gente está falando aí em 53 bilhões de reais, isso da verba discricionária. Então, a partir do momento que o Congresso, né, aí na sua sanha eleitoral, né, para não falar eleitoreira, que é abocanhar uma parte da verba discricionária, né, do orçamento federal, né, de forma pulverizada e aí abastecendo seus redutos eleitorais, ele começa a responder, né, por como que esse dinheiro é empenhado. E agora é uma obviedade, a sociedade brasileira está toda mobilizada, sabe? É uma questão óbvia. O Zé, com a sua habitual elegância, ele falou dos parlamentares contrafeitos que não vão se manifestar, e aí pelo seu silêncio talvez não atrapalhe, mas eu não sou tão otimista quanto você, Zé, sendo muito sincero, porque é ano eleitoral, né, existem compromissos políticos assumidos, né, existe um certo egoísmo que costuma pautar, né, enfim, certas atitudes do Congresso, especialmente nessas épocas. Então, o que a gente imagina? Que o governo federal, isso sim, pode, por meio de falas do presidente, o governador do Rio Grande do Sul, conscientizar a opinião pública, né, inclusive aí com repercussão da imprensa, ou como nós estamos fazendo aqui no debate público, né, informando, olha, existe o recurso. Agora, depende de vontade política. Eu li aqui, eu demonstrei que você consegue aí só em emendas impositivas, parlamentares, individuais, quase 1,5 bilhão, né, só no Rio Grande do Sul. Só que também pode ter uma iniciativa, né, sendo esse um pacto nacional, né, de parlamentares de outros entes federativos, de outros estados, de colaborarem. E existe um precedente muito interessante na pandemia, né, de você conseguir arregimentar aí representantes de diversos setores, de vários ideários políticos, né, para convergir a ajuda. E aí ela tem muito mais impacto, né, porque ela não fica diluída em redutos eleitorais. Foi o que aconteceu aí por iniciativa, inclusive, do nosso colega comentarista Vinícius Poit, quando era deputado federal e presidente da bancada paulista. 73 deputados votando, Zé, de forma unânime, no sentido de fazer todo o empenho da verba da bancada paulista, né, em prol do combate à pandemia. Então, eu acho que algo similar deveria acontecer de novo aqui no Brasil. Zé, a ideia de sugerir aos parlamentares recursos de emenda pode criar um mal-estar entre o Palácio do Planalto e os parlamentares em futuras votações do Congresso? O Caio tem razão muito grande quando diz o orçamento é da União, não é de cada parlamentar. Ele não é dono do dinheiro público. E na medida em que a União, que é representada federativamente pela junção dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, mostra a necessidade de socorrer um ente federativo e a sua população, é dever dos parlamentares em agir desta forma. Por isso até, Caio, eu acho o seguinte, um parlamentar que ignore aquilo que se chamaria um dever humano básico, que ignore a necessidade de um pacto nacional, que fuja de uma ética básica que deve orientar as suas ações e vier a se colocar contra isso, verbalizando algo, ele apenas estará demonstrando uma velha máxima que, às vezes, no Brasil, e particularmente no mundo político, se lembra muito. Essa máxima é que Deus foi injusto com a humanidade, porque limitou a inteligência, mas não limitou a burrice.
Alguém que haja desta forma se colocará contra a população, contra os interesses nacionais e seguramente será a demonstrar a seus próprios eleitores que não é digno de ter mais um mandato no parlamento. Caio, 30 segundos. Bom, mais uma vez, consignar toda a nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia, fazer um apelo. A gente sabe que a gente goza aqui da audiência de muitos parlamentares, né, para que não ignorem, né, esse dever cívico, enfim, esse valor básico da empatia e despriorizem aí os seus interesses eleitorais, né, para prestigiar, né, o auxílio aos nossos compatriotas que mais estão precisando nesse momento. Zé? Olha, concordo e assino embaixo. Vamos todos nós apoiarmos juntos e formar uma guia de força neste momento em todo o país na defesa dos nossos irmãos gaúchos, nossas irmãs gaúchas. É necessário solidariedade, é necessário que estejamos juntos. O governo federal dá mostras disso, o poder legislativo dá mostras disso, o Tribunal de Contas da União dá mostras disso e o poder judiciário também dá. Nós não podemos fugir dessa sinergia num país que está tão marcado pela intolerância e pela polarização que em dados momentos tem que mostrar que nós estamos todos juntos. Esta é a hora. Muito bem, senhores. Obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil.